o próprio Espírito Santo, ele me guiou para encontrar a Paloma e os nossos outros irmãos, né? E foi um tempo muito bonito, porque Deus começou a abrir os meus olhos. Eu queria começar falando sobre isso. Eu lembro que eu estava na festa da igreja e naquele dia o meu churrasquinho que eu estava comendo caiu no chão. E eu estava muito acostumada com um modelo do mundo, digamos assim, que é um modelo onde as pessoas elas são impacientes, intolerantes e por pouco brigam e se estressam, sabe? E naquele momento eu percebi que eu já estava tão moldada a isso, sabe? Que quando caiu ali eu já esperei alguém brigar comigo, alguém, sabe, vir com uma reação mais explosiva. E naquele momento, uma pessoa lá da igreja veio e falou, não tem problema, tá tudo bem. Pegou, me deu um churrasquinho novo. E eu falei, eu tô vendo Jesus aqui. Eu tô vendo a mansidão, o cuidado, a paciência, o amor, a gentileza, sabe? E aí, a partir daquele momento, eu falei, eu quero encontrar amigos aqui, eu quero conhecer as pessoas aqui e tudo mais. E foi o próprio Espírito Santo que me guiou até uma das meninas, né? A Raquel, beijo, Raquel. Até a Raquel, e aí a Raquel falou assim, você vai pro meu GC e tudo mais. E desde o primeiro segundo, família, quando eu conheci Paloma, foi um encontro, né? Muito precioso. A gente não para de falar, fica 3 horas falando sem parar. E é muito gostoso, a gente flui bastante, por isso hoje ela está aqui. Você consegue ter essa clareza desse momento de eu fui liberta do domínio das trevas e transportado para o reino? Porque eu conheço essa história. Eu sei que mesmo dentro da igreja, você ainda tinha controle. Sim, né? Sim. Um domínio. Sim, exatamente. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém. Amém. Mas é bem isso, Fê. Eu fico pensando, né, como Deus faz as coisas. Porque durante o período, né, que eu passei dentro da igreja, achando que eu era cristã, né, uma pequena Cristo, mas eu não estava. Uhum. Muitas coisas se passavam pela minha cabeça, né? E aí eu falei assim, eu acho que para que continuar indo se eu não tô sentindo nada, né? Essa era a minha mentalidade anteriormente. Uhum. E aí eu rompi realmente, parei de ir na igreja e falei assim, eu acho que tá tudo bem eu falar. Não, eu acredito em Deus, mas não vou em igreja nenhuma. Então, para mim, aquilo tava ok. Até o dia que eu passei, acho que de 2018 até 2021, assim, né? Achando que tava tudo ok. Daquela forma, eu só dizer que acreditava em Deus, se alguém me perguntasse, tava tudo bem. E aí, em 2021, né, eu recebi um convite de um casal de amigos. Um beijo para eles também, Gustavo e Thaís. Beijo, Gustavo e Thaís. Eles mandaram um WhatsApp, assim, inusitado, e perguntaram, vamos na igreja com a gente. E aí, eu fui, né, eu e meu marido, Alan também, um beijo pra você, te amo, amor. E nós fomos, e ali foi um divisor de águas, parecia que a pregação era toda pra gente, realmente, assim, trazendo questões de tudo que a gente viveu naquele ambiente, né, de mais aprisionamento do que liberdade. E aí, depois daquele culto, eu fui para casa e fui ler a Bíblia, pesquisar todos os versos que o pastor tinha falado. E um dos versos foi que é para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo nos chama, né? Ele nos chama para a liberdade. E aí eu comecei a me interrogar sobre. Falei assim, mas eu sou livre? Boa. Será que realmente eu sou livre? E a partir desse momento, né, eu creio muito que o Espírito Santo realmente foi me guiando ali na leitura da palavra. E eu entendi quem eu era em Cristo. E eu ainda não tinha nem essa visão de identidade, vamos falar mais disso. quem eu era. Mas eu comecei a me sentir leve com o que eu estava lendo na palavra.
Então, eu parei e pensei assim, nossa, isso sempre esteve aqui. Eu passei anos na igreja e parece que eu nunca tinha lido, né, esse versículo com tanta verdade que ele expressa. Você acredita que você não levava para o pessoal, assim, não levava para sua vida, para sua experiência? Você acha que é isso? Exato. Eu acho que é tudo, né? A gente acaba se moldando ao ambiente também. Nós temos essa questão de que acabar estando num lugar e que você é levado ali. Sabe quando você está paralisado, a onda vai te levando? E você vai indo, se você não se tocar, você vai se afogar? Era basicamente assim que eu era. Entendi. Há um propósito, né? Para todas as coisas e um tempo também para todas as coisas. Com certeza. E o que é esse domínio das trevas? Porque lá em Gênesis a gente vê o nosso pai, ele criou o homem para dominar, para governar, para ser livre, né? Para desfrutar daquele ambiente pleno, maravilhoso e principalmente da presença dele, do nosso pai. E o homem, então, ele decidiu seguir a instrução contrária do pai, teve a queda do homem, e aí, a partir daí veio a morte espiritual, certo? Exatamente. Aí, a partir do momento que veio a morte espiritual, a gente começou a ser dominado, e não mais dominar. Então, o propósito da nossa vida foi criado e gerado para dominar. Dominar significa que era pra gente estar dominando e não sendo dominado. Basicamente é isso que eu queria dizer aqui, né? Então, quando vamos colocar na prática, porque a gente tá falando com pessoas aqui que, né, vamos ser claros. Vamos trazer muita clareza aqui. O que é esse domínio? Como que se aplica isso? Onde a gente vê isso? Eu vi, por exemplo, quando eu era totalmente moldada aos padrões desse mundo e eu comecei a achar normal muitas coisas. Eu nem tinha outra referência, porque eu acredito muito que Jesus, ele é a luz. Acredito muito, não. Ele é a luz. E ele é a nossa referência. E quando a gente tem essa referência, a gente consegue discernir, como eu disse lá no início, né? Contei essa história do churrasquinho que caiu no chão, mas eu tava moldada, né, aos moldes, padrões da ambiência das pessoas que eu convivia, onde existia pouca tolerância, pouca paciência, entende? Com pequenos detalhes. Então, quando eu vi algo diferente, eu falei, Jesus, eu conheço isso. Eu conheço. Só que eu não tava mais... Eu não tava acostumada a ver isso. Entendeu? Fora da igreja ali, fora daquele momento ali. Então, muitas vezes a gente se molda. Como, por exemplo, a reclamar, falar mal das pessoas. Exatamente. Muitas vezes pecados também. Hoje o mundo acredita que é normal. Olha, todo mundo faz. Isso aqui é o normal, vira o aceitável, vira o molde padrão desse mundo. Onde você consegue discernir, assim, que você foi livre de algum domínio das trevas? Algo que... Medo, intimidação, a gente pode testemunhar sobre isso também, né? Bora. Eu acredito que... É tanta coisa. Mas vamos lá. Mas acho que a primeira parte é justamente sobre o que sai da nossa boca. Boa. E a partir do momento que eu começo a declarar que eu tenho medo de alguma coisa, eu já estou dizendo, né, algo que eu sou dominada, que eu estou sendo dominada. E aí é legal a gente falar que, até a gente conversou esses dias, né, que o medo, ele é um espírito e que Deus não nos deu medo de... não nos deu espírito de medo. Exatamente. Ele nos deu espírito de coragem, de liberdade, de amor e de equilíbrio, domínio próprio, consistência, constância, né? Exatamente. Então, ele não muda, o nosso pai não Jamais. muda, ele não oscila, ele não volta atrás, ele é constante. Tá, vai. E a partir do momento que você se sente dominado por isso, isso é um domínio das trevas sobre a sua vida. Isso aí. E no meu caso, eram essas questões assim, medo, se eu fosse falar, ansiedade. E aí isso me faz lembrar até ontem, uma colega de trabalho falou comigo sobre uma agenda, né, que eu ia apresentar, se eu estava ansiosa. E aí, na hora, veio assim, eu não tô ansiosa. Porque
isso é algo que é a única coisa que, entre tudo que está acontecendo, que eu posso controlar com a ajuda de Jesus, com a ajuda de Deus. Porque ele também não me fez para ser ansiosa com nada. Exato. Né? E inclusive tem até um livro que eu li recentemente que fala que preocupação e ansiedade é pecado. Olha aí. E olha só como a gente chegou e se moldou a tal ponto que hoje é o mais normal dentro da igreja, dentro do nosso GC, dentro da nossa casa, muitas vezes a gente vai ouvir. Sou ansioso. E nós já estamos declarando isso sobre a nossa vida. Eu sou. Não. Porque você não nasceu para ser. Exatamente. Você pode estar, você pode, né? Nós passamos por fases e tudo bem. Eu venci a ansiedade, tá? Então. Deus me curou. Ansiedade, síndrome do pânico. Muita coisa que eu já vivi longe de Jesus. Muita coisa. Mas vai, continua, desculpa. E eu penso muito sobre esse domínio nos nossos sentimentos, nisso no que a gente sente. Para mim, acho que tem sido, na verdade, porque isso é uma jornada, né? Cada vez que você tem intimidade com o Pai, o Pai vai te ajudando também a vencer essas coisas. Isso é algo que eu queria falar também, porque ele não faz tudo de uma vez. Exato, a gente vive um processo. Ele, até ouvi ontem um pastor falando, ele é como um diamante, ele tem várias faces, tem muita coisa para ver, muita coisa. E quanto mais a gente vai vivendo com ele, ele vai mostrando e revelando pra gente coisas que antes estavam ocultas, a gente não conseguia enxergar. Às vezes despercebidas. Exato, porque é uma coisa de cada vez. Não sei, não vou dizer que é impossível, porque nada é impossível para Deus, mas tudo de uma vez, ele fazer tudo de uma vez, ele renovar a mente completamente de uma vez, eu não vivi essa experiência. Não, até porque cadê a nossa parte nisso, né? Eu entendo muito que nós precisamos fazer a nossa parte. Nos posicionar também para renovar a nossa mente. Isso. E isso é uma construção. Não acontece de um dia para o outro. Então, eu posso estar num dia e acordar num dia não tão bem. Mas aí, qual é o meu posicionamento, Fê? O que eu preciso fazer se eu não acordei bem naquele dia? Vai para perto do Pai. Chega, cola junto. Exatamente. Eu tenho mais a quem recorrer. Isso. Eu tenho essa é a grande diferença de refúgio. É a grande diferença de quem pode contar com o Pai. Sim. Né? E o mais lindo é que ele está disponível para todas as pessoas. Amém. Então não é algo exclusivo da Paloma, não é algo exclusivo da Fernanda. Ele está disponível. De braços abertos. Exatamente. A todo momento. A qualquer hora. A cada minuto, a cada segundo. É isso. Então, o que é legal é que a gente então vai perceber que não significa que as trevas elas vão desaparecer. Ainda vai ter vento forte, vai ter tempestade, vai ter flecha muitas vezes do inimigo, né? Flechas inflamadas, tipo... pensamentos muitas vezes que vão passar, mas a gente não vai ser o quê? Dominado. Isso é a liberdade. A gente não é dominado, a gente consegue ter a consciência, até porque o Espírito Santo em nós, ele é como um sensor de um carro. Que você vai estacionar e ele vai apitando, por aqui não, por aqui sim, isso aqui sim, isso aqui não. Então, esses pensamentos que muitas vezes a gente nutre e declara, como eu tenho medo, eu sou ansioso, eu sou estressado, eu sou preocupado, né? O Espírito Santo vai apitando e falando assim, opa, isso aqui não vem de mim, não. E até ter esse cuidado, né? Porque às vezes a gente até conversa assim, o Espírito Santo nos toca para conversar com alguém, né? E falar com ela sobre algumas atitudes e a pessoa fala, mas eu sou assim. E isso é tão perigoso, né? Porque você já está declarando que não, eu sou assim, não vou mudar. Eu nasci assim. Exatamente. Eu cresci assim. Mas então, é o próprio Espírito Santo que nos liberta disso, né? Eu tenho... Exato. A palavra fala que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. E eu tenho certeza que ele me mostrou na hora perfeita, conforme o bom propósito dele com a minha vida, aquilo que eu não conseguia enxergar antes. Aquilo que eu achava natural. Aquilo que eu tinha me moldado. E na hora certa ele me mostrou.
né? E todas as coisas vão cooperar para o bem. Todas as coisas vão cooperar para o bem para quem ama a Deus e segue o propósito dele. Exatamente. Então, essas coisas que a gente viveu, ou ainda às vezes está vivendo, está vencendo, né? Porque, como a gente falou aqui, não é tudo de uma vez, elas vão se transformar e vão cooperar para o propósito que o Pai tem com a nossa vida, né? Isso é muito legal, é muito bonito a gente dizer, porque muitas pessoas, elas não se aproximam da igreja, muitas vezes, porque elas sentem que, nossa, mas ali é um lugar onde eu vou ser julgado, ali é um lugar onde eu vou... as pessoas não vão me receber inteiramente, porque as pessoas, elas muitas vezes estão cheias, assim, de pecados, né? O que é esse pecado? O que eu entendo hoje como pecado? Pecado é um desvio, é um tropeço da vontade do Pai. O Pai nos criou para ter um caráter, para ter uma mentalidade específica, que é Jesus. Deus. Isso aí. Que é Jesus. Quem olha Jesus vê o Pai. Então, quando a gente não tá inteiro, ele sabe que falta um pedaço. Ele sabe o que falta, né? E ele é só perto dele que a gente vai conseguir ver. E é lindo quando ele nos dá essa libertação, né? Esses olhos abertos. Essas escamas caem dos nossos olhos. É um presente. Até a nossa fé é um presente dele. Amém, amém. Verdade. E você gostaria de dizer mais alguma coisa sobre isso que você percebe, sobre ter sido livre do domínio das trevas? Mais algum outro lugar? Acho que outro ponto foi justamente a questão de estar na igreja. Né? Que eu achava, tá tudo bem eu dizer que só sigo a Deus e acredito em Deus. Mas nesse período de justamente tirar esses pensamentos de mim, realmente ali no meu processo com o Espírito Santo, foi de relembrar, assim, colocar queimava no meu coração a vontade de estar com pessoas, de amar pessoas, de poder contribuir para a obra dele, de ser pertencente ao que Jesus quer fazer aqui na Terra. Então, isso também era algo que me segurava, né? Algo que eu sentia mesmo, um domínio, assim, ruim, e que Jesus me libertou completamente. Eu acredito que muitas pessoas têm essa visão distorcida, muitas vezes nem viveram a sua experiência dentro da igreja. Eu posso dizer por mim mesma. Cresci num ambiente com pessoas que diziam: crente é chato, crente é radical. Né? Não pode fazer nada. Preconceitos. E eu comecei a repetir esse discurso sem ter vivido a minha experiência. Mas olha o que a gente conversou, né? De ser moldado ali ao ambiente, né? Isso. Você acaba pertencendo a um ambiente que fala tantas coisas que você coloca aquilo como uma verdade absoluta. Você nem pensa sobre. Você só repete. É como um papagaio. Você só repete. Você não viveu. Eu conheci algum crente? Não. Eu já tinha visto crente chato radical? Não. Mas eu achava. Daí? Porque todo mundo achava ao meu redor. Todo mundo falava, então. Pronto. Entendeu? É justamente você tá ali, a onda tá te levando e é sobre isso. Até que, né, aproveitando até para contar sobre isso, foi o próprio Espírito Santo Amém. Que queimou no meu coração de igreja, vamos lá. E eu não sabia como. Eu não sabia onde. Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu vou pra onde, entendeu? Eu vou chegar lá e vou fazer o quê? Eu não sabia nada, absolutamente nada. Eu vou sentar, vou falar com alguém. O que eu faço, lugar? Entendeu? O que eu faço? Eu chamo alguém. Qual, aonde? Eu totalmente perdida. Mas o Espírito Santo, ele nos guia. Exatamente. Né? Então, eu já estava vivendo um processo ali com Deus, 2 anos lendo a palavra sozinha, eu e ele, todo dia em casa e tal. E aí, ele foi me guiando. Eu comecei a assistir o culto online, depois me levou lá pra igreja. E eu fiquei, família, apaixonada quando eu cheguei na igreja. Por quê? Eu já conhecia a palavra. Aí eu falei, todo mundo conhece a palavra que eu tô conhecendo, todo mundo fala. Nessa igreja primeira que eu fui, as pessoas davam a mão no final, oravam juntas. Eu fiquei assim... encantada, né? Sabe, eu cheguei no meu lugar, sabe? E ali...
eu fui muito livre, viu? Eu fui muito livre. Cantava, pulava, dançava e foi maravilhoso. E aí eu comecei a conhecer as pessoas e é muito precioso, né? A gente ter amigos onde a gente pode falar a mesma língua. Exatamente. Onde a gente pode fluir. Eu ia falar agora, fluir. Fluir. Eu e você, nesse nosso encontro, a gente viveu isso. E Deus, ele vai nos levando para novos níveis, né? Por isso, muitas vezes, ele vai nos mudar de mesa, vai nos mudar de ambiente também, até mesmo dentro da igreja. Faz parte porque tem um propósito, né? Mas o mais importante é a gente continuar sempre amando e desejando o bem, orando pelas pessoas e sendo grato por tudo que a gente viveu na nossa história, porque tudo isso contribuiu pra gente chegar até aqui. Com certeza. Então, para fechar esse primeiro ponto, o que a gente tem em comum? Somos filhas. E as duas, mesmo com histórias completamente diferentes, fomos libertas do domínio das trevas e transportadas para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Reino de luz, reino de amor. E o que é esse reino? Ele é um governo do nosso Pai sobre nós. Agora um domínio, um governo que é de amor. Que é leve, que é bom, que é justo, que é santo, é separado completamente dos moldes deste mundo. E é algo tão especial, porque o nosso Pai, quando a gente vai pro reino do Pai, a gente vive no reino do Pai, não é que ele passa a mão na nossa cabeça e diz amém pra tudo. Exatamente. Muito pelo contrário, ele nos ensina, ele nos disciplina, mas é tudo em amor, porque um bom pai, ele precisa dar limites, ele precisa dizer não, né? Ele precisa endireitar as coisas, né? E a gente vive isso nesse relacionamento que a gente vai vivendo com ele, porque a gente confia nele. Exatamente. Até porque, né, se fosse assim, se o pai passasse a mão na nossa cabeça, seríamos muito mimados, né? Seria filho mimado. E, na verdade, não é assim. O nosso processo, né, ele precisa também alcançar a maturidade. Isso aí. Então, para alcançar a maturidade, a gente passa ali por diversas situações. E eu penso muito assim, qual seria o pai que daria para o seu filho de 2 anos uma Ferrari para ele dirigir? Não tem. Uhum. É a mesma coisa assim, como ter acesso a determinadas coisas que Deus tem para sua vida, se a gente ainda não alcançou tal nível de maturidade, nem de discernimento. Então, é um processo. A gente vai, como o Paulo fala, né? Quando a gente começa ali bebezinho, vai leitinho tomando leite. Exato, mas chega um momento que a gente precisa do alimento sólido. Então, a Bíblia fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Mas quando ela fala filhos, nesse caso ela está falando de um filho maduro. A palavra que é usada nessa frase, a tradução dela é filho maduro. Porque existe o bebê, exato, né? E existe o filho maduro. Agora, beleza, vamos lá. Como a gente chega nesse lugar de maturidade? Porque o Espírito Santo, Jesus, vamos recapitular aqui, para quem nunca ouviu. Jesus, ele entregou o Espírito Santo, o mesmo Espírito que habitou nele e que ressuscitou ele dos mortos. Ele entregou para habitar em nós. Em nós. Certo? Exatamente. Beleza. E aí, isso não significa porque o Espírito Santo veio habitar em nós, que nós, o Espírito perfeito, inteiro, pleno, o Espírito de Deus, o Espírito criador, que conhece o passado, presente e futuro, que tem toda a sabedoria, que colocou o limite pro mar, que fixou as estrelas no céu, que fez tudo. Esse Espírito habita em nós. Mas isso não significa que a gente vive uma mudança do dia para noite, como a gente já falou aqui. Então, a nossa alma, ela está em processo de salvação, ela precisa ser transformada, ela precisa ser renovada. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre isso. Né? Porque a gente fala que, beleza, existe um propósito e
um lugar pra gente chegar. Sim. E como é que a gente vive esse processo? A gente precisa renovar a nossa mente. E aí? Ai, a renovação da mente é... A gente fala assim, ai, deve ser fácil. Não, não é fácil. Mas trazendo muito o que você disse, é que durante, né, a nossa vida ali, a nossa vivência e o nosso processo diário, a gente entende sim que a nossa natureza, ela continua pecaminosa. Apesar do Espírito perfeito habitar em nós. A nossa natureza. E a alma, ela faz parte desse processo. Porque eu lembro de uma pregação, né, que eu vi na igreja, que é a alma sendo um pouco Maria vai com as outras. Olha que eu acabei de escrever aqui, Maria. A alma Maria vai com as outras. Por quê? Porque quanto mais eu alimento o meu espírito, a minha alma, ela, né, vai sendo ali renovada. Mas se eu deixo de alimentar o meu espírito, aí era o que a gente estava falando no início. Eu escutei essa pregação aí também. Ah, então você estava lá. Mas se eu começo a alimentar os meus desejos da carne, a alma vai chegando ali para ficar ela vai mais enfraquecendo e ficando mais perto da natureza... Da natureza pecaminosa. Carnal. Então, assim, tudo depende para qual parte eu estou dando mais ênfase, mais alimento. Tá. Aí na prática, vamos lá pra prática. Como é que as pessoas podem aplicar isso? O que eu penso, né? Até hoje, conversando com Deus, ele me disse, o Espírito Santo me guiou aquela palavra, né? Que falava sobre Marta estar muito atarefada. Né? E Marta, pra quem não conhece a história, Marta, ela estava recebendo Jesus em casa e ela estava cuidando da comida, e lavando a louça, e limpando a casa, deixando tudo pronto, tudo preparado e tudo mais. E Maria, irmã dela, tava lá aos pés de Jesus, desfrutando, ouvindo, né? O que é mais delicioso de viver. Aí, Marta ficou incomodada e falou assim... Qual foi, Jesus? Você vai deixar minha irmã ficar aí fazendo nada enquanto eu tô fazendo tudo? Qual foi? E aí Jesus falou... Marta, você tá preocupada com coisa demais, você tá fazendo coisa demais, você tá ansioso com coisa demais. Maria escolheu a boa parte e essa parte não vai ser tirada dela. E eu acredito que o mundo que a gente vive hoje, principalmente hoje, nem sei se eu acredito que hoje tá mais do que antigamente, sabe? É muito agito, é muita coisa pra fazer. Mesmo se você for uma mãe dentro de casa, você é esposa, você é mãe, você tem as tarefas de casa, você tem que cuidar do seu filho, você tem tanta coisa, você tem trabalho, aí você tem isso, tem aquilo, e é tanta coisa que as pessoas acabam não dando a atenção ou a prioridade, né, a primícia para o que é mais importante, que na verdade não é porque é o mais importante, porque eu acho que é o mais importante, não, porque esse é o propósito para o qual a nossa vida foi criada, viver relacionamento com Deus. Como é que vive? Hoje em dia eu fico pensando, cara, como é que eu não consigo me imaginar vivendo sem Deus, entendeu? Eu não consigo imaginar uma realidade na minha vida sem Deus. Então, acredito que uma coisa muito importante pra gente renovar a mente, primeiro, é a disciplina de priorizar. Exato. Né? Entender que esse é o nosso propósito principal. É o propósito principal das nossas vidas. Mas sabe, agora veio assim na minha mente. Mas assim, essa prioridade é eu separar um horário todo dia, é eu ter... Qual momento? É ouvir ele em todo tempo, né? É consultar ele em todo tempo. Exatamente. Seja lá o que... A gente já conversou uma vez e você falou, né, sobre as pequenas coisas. E assim... Foi você que falou. Eu acredito que... é justamente entender que ele, por exemplo, ele está aqui com a gente, enquanto a gente conversa. Ele está aqui, eu posso me dirigir a ele, agradecer a ele por esse momento. Da mesma forma... E ouvi-lo também, né? Consultar, também. Pai, então, o que você pensa sobre isso? Exatamente. O que você gostaria que a gente trouxesse? O que você gostaria que a gente falasse? É consultá-lo. E é a todo momento. Eu não preciso, assim, eu não vou marcar uma hora com Jesus, sabe? Ó, Jesus, daqui a pouco eu te encontro. Não! Eu tenho que estar vivendo isso todo momento. Se eu estou no trabalho, como eu posso testemunhar sobre Cristo?
Como? Às vezes eu não preciso abrir minha boca para falar eu sou cristã. Mas Deus me coloca nos lugares para fazer um trabalho de excelência. Para ser luz. Então, a partir do momento que eu sou luz e faço aquilo que Ele me colocou ali para fazer de uma forma excelente, eu já estou testemunhando sobre Ele. A mesma coisa, se eu estou andando, fazendo uma comida, eu posso estar conversando com Ele. Eu vou tomar banho. Eu acredito muito que Jesus está me ouvindo ali enquanto eu converso com Ele. Então, assim, a gente não precisa limitar um tempo para se encontrar com Jesus. Perfeito. E na prática, como é que faz a renovação de mente? Porque se você não conhece Jesus, você precisa conhecer Ele. Como é que você conhece Ele? Lendo a Bíblia. Exato. Lendo a palavra Bíblia. dele. Lá você vai conhecê-lo, né? Quem conhece Jesus, conhece o Pai, pode ver o Pai. Então, isso é algo também importante. A nossa renovação de mente, pra gente viver nessa terra com a nossa verdadeira identidade. Que a nossa verdadeira identidade espiritual é filho de Deus. Agora, vamos falar de características. Características de um filho de Deus. Porque Jesus, ele é manso, humilde de coração, uma das características principais que ele nos chama para ter também, que é essa humildade, Sim. essa submissão, é ouvir, é que nem você falou. Em todo tempo a prioridade é dele, em todo tempo a prioridade é ouvi-lo. É me submeter à vontade dele, porque muitas vezes eu posso estar vivendo em determinada circunstância e até vai, sei lá, vamos gravar, Paloma? Ah, não, mas eu tenho vergonha. Mas quem que tá falando isso? É o Espírito Santo? Com certeza não. Entende? Com certeza então não. É sobre isso. É você dar ouvido ao que realmente... Que vem dele. Vem de Deus. Mas você só vai saber que vem dele quando você... conhece ele e reconhece a voz dele. Porque existem muitas vozes. Muitas vozes. E aí, se você não conhece a voz do Espírito Santo, como dar ouvidos a ela? Como faz? Então, uma das características principais de um filho de Deus, na minha visão, é você ser manso e humilde. Um manso é alguém que se aquieta, né? Tipo Marta, muito agitada, muitos afazeres, muitas coisas. Ela não parava para ouvir. E humilde é aquele que tem coração ensinável. Que abre o coração não só para ouvir, mas também praticar. Eu tô com esse vício de professora. Aham, tô percebendo. Vamos lá? Completa a frase, por favor. E eu estou com uma professora na minha frente, família. Vai, então, praticar. Vamos falar sobre isso. Porque pra gente ser, a gente precisa... praticar. Pra gente viver a nossa verdadeira identidade, a gente precisa praticar. Praticar a palavra, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? É desafiador praticar a palavra pra você? É. Tem alguma palavra que tá te desafiando neste momento? Não me vem aqui, mas eu posso pensar em outras questões que, por exemplo... É porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos confronta. Exato. Né? Porque a gente... Vou dizer por mim, eu vivi afastado dessa referência. Aí, quando eu vou vendo os princípios... Quando eu vou vendo os propósitos, né? Então, Deus, ele tem um propósito para cada uma das coisas, né? As pessoas, elas nascem com um propósito, elas nascem com um projeto. Aí tem um projeto do casamento, tem um projeto de ter filho, tem um propósito para cada uma das coisas. E quando você agiu e fez muitas escolhas distante de todos esses propósitos, você fica assim, meu Deus, isso aqui é desafiador, porque você vai ter que ajustar tudo. E por isso, assim, o que me confrontou já, né? Foi justamente o viver. Viver o evangelho. Realmente ali entender também, ter esse discernimento. A partir da constância. Isso também me... demais, porque eu não era uma pessoa constante, né? Como eu disse antes. Não, fui eu que disse, amiga. Eu falei também. Não! Sim, porque eu só orava de manhã. Ah, tá, entendi. Então eu não era uma pessoa constante. Mas, nossa, constante. você era constante de alguma maneira, né? Comparado com algumas outras pessoas, tipo eu. Tá. Mas, assim, não vivia realmente o que eu falava. Entendi. Então, pra mim, um dos pontos, assim, de confronto foi esse. Uhum. Outra questão que a palavra me confrontou muito foi sobre identidade.
de eu realmente ser filha de Deus. O que isso significava para mim? Porque falar é muito fácil, mas agir, é o que a gente está falando aqui, realmente como... É você pensar como filha. É você se comportar, agir como filha, né? Exatamente. Tipo, em todo tempo. A gente tem que construir a nossa vida com base na palavra. E é totalmente diferente da gente construir a nossa vida distante disso. Então, a gente constrói com uma base sólida, que é construindo com tudo que Deus vai nos ensinando, para que a gente fique pronto para voar. E a gente poder contar que o Pai... Quando eu falo voar, eu tô falando da gente viver por fé. Sim. Né? Viver não pelo aquilo que os nossos olhos estão vendo, mas pelo aquilo que a gente crê. Exato. E aí eu ia falar agora a palavra que muito me confrontou foi no seminário também sobre oração. Porque eu achava assim, não, mas eu já oro. Eu sei orar. Sabe aquela questão assim, não, eu sei orar. E no fim eu fui perceber que as minhas orações eram tão repetitivas e que eu só estava pedindo as coisas para Deus. Você não se ajustava ao coração dele, à vontade dele. Tipo, venha o teu reino, faça a tua vontade. Sabe, literalmente aquilo que a gente fala assim, é uma conversa. Quando eu oro, eu tenho que estar ali conversando com Deus. Mas eu não parava pra ouvir. Só falava. Eu só falava, era um monólogo, não era um diálogo. Então, tipo, qual é a sua vontade? Exatamente. Não parava pra ouvir. E isso me confrontou. Foi algo assim. E tem me confrontado ainda, né? Porque a gente, é claro, a palavra confronta. E todos os dias eu vivo o processo para que ela não me confronte mais. Para que eu realmente esteja ali. Mude a rota, né? Alinhe com... Exatamente. Não significa que, Paloma, então depois que você ouviu essa palavra, você parou de fazer isso? Não necessariamente. Às vezes eu vou lá e caio. Vai ter que fazer algumas vezes até isso ficar mais inteiro, né? Exatamente. E assim, e tá tudo bem na hora, mas qual é a diferença, Fê? É que na hora que acontece, se eu pronunciar aquilo que eu já sei que eu não devo fazer... O Espírito Santo apita. Na hora. Na hora. Parece uma coisa... Vem assim na minha cabeça. De novo, Paloma? Aí eu, meu Deus, olha aí eu fazendo. Sim. E muitas pessoas, elas falam assim, não, mas a referência de Jesus, tipo, ela é inalcançável. E, de fato... pela nossa força, pelo nosso esforço, é realmente impossível. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Então, é Ele que faz. É o Espírito dele em nós que vai nos capacitando. É o poder dele atuando em nós que vai nos transformando, que vai fazendo algo novo. Mas aí precisa desse coração ensinável, dessa quietude aí, mansidão, humildade para ouvir e obedecer. E até mesmo a parte do coração ensinável é quando a gente lê a Bíblia, a palavra que a gente está falando nos confronta e eu faço algo com isso. Porque é aquilo também, não adianta a palavra me confrontar e eu guardar depois ela ali numa caixinha e fingir que não li nada, que não ouvi nada. Não, a gente precisa se posicionar. Sabe o que é muito doido que eu tô percebendo? Que também existem vários níveis que Deus quer levar a gente. Sim. E não só nível, mas tipo momento. Então, no primeiro momento, quando eu li a Bíblia, ele falou comigo sobre uma coisa. Agora ele tá falando comigo sobre outra coisa. Exato. Então, a primeira vez que a gente tava entendendo as coisas e ele tava falando comigo, ele não tinha me mostrado o que ele tá me mostrando agora, só que o agora tá me confrontando totalmente diferente do confronto que teve antes, entendeu? E aí agora eu fico tipo, caraca, mas eu li tudo isso daqui antes, eu entendi tudo isso aqui antes, agora você tá me falando que é de outra coisa que você tá falando comigo e isso é lindo de ler a palavra, né? Porque ela realmente é viva. Sim. E ela vai nos preparando, ela vai nos... Jesus é o caminho. Então ele vai nos levando a viver sempre algo novo, inédito, né? Sim. E isso é muito empolgante. Eu adoro isso. E o que eu acho mais legal é que cada um vive isso de uma forma. E único. Que quando a gente se junta realmente para conversar, a gente observa, né? Nossa, olha, a Fernanda tá vivendo isso, mas às vezes foi algo que eu já vivi. E aí nas nossas conversas a gente consegue até se ajudar, né? Sim. Em relação a algumas coisas. Isso é muito bom. Eu acredito, então, que pra gente fechar, né, essa questão de
características, uma das coisas mais importantes de Jesus para mim é que ele viveu pro Pai. Sim. Ele vivia pro Pai. Ele falava o que ele ouvia o Pai falando. Ele fazia o que ele via o Pai fazendo. Ele desconectava do mundo, de todo mundo que ele amava, para ter o tempo a sós com o Pai, para ouvir o Pai. E tudo que ele fazia para o Pai. Né? Então eu acredito que essa é uma grande característica de filhos de Deus e da nossa verdadeira identidade que a gente deve viver. Exato. Sabe? Não só falar. Viver na prática, todo dia, entendeu? Exato. Eu tô vivendo pro Pai, eu tô fazendo tudo pro Pai, eu tô sempre... Tudo que eu escolho fazer, ou tudo que eu tô falando, onde eu tô indo, é pro Pai, é Ele que tá me levando, é Ele que tá me guiando. E para finalizar também, acredito que a gente tem que entender isso que a gente falou, né? Nós estamos aqui para dominar sobre as trevas. Nós somos livres para dominar sobre as trevas. Então a gente tá aqui para dominar sobre as trevas, sobre o inimigo, mas a favor dos nossos irmãos. Jesus, ele morreu para aqueles que estão desligados do Pai. Exato. Jesus, ele não morreu para os que se consideram justos e santos, mas para os pecadores, né? Então a gente tem que ter também esse entendimento e essa prática, sabe? De viver a nossa vida olhando para as pessoas, amando as pessoas, olhando para elas com os olhos de Jesus, os olhos misericordiosos, os olhos puros, os olhos de quem acredita. Porque se alguém me falasse, Fernanda, um dia você vai estar sentada neste lugar aí, falando da Bíblia, falando de Jesus, eu ia falar... Jamais. Da onde você tirou isso? Tipo, que loucura é essa, sabe? Ele vê coisas em nós que ninguém mais vê. Exatamente. Sabe? E isso é a coisa mais preciosa e acredito que essa é a prática que a gente deve ter na nossa vida, olhar para as pessoas dessa maneira. Amém. Até Luísa, que está aqui presente, né? Ela falou esses dias, ela falou assim, caraca, Fê, você acredita na gente? E não é a Fê, né? Porque o próprio Jesus fala... Exato. Jesus fala, o bom é só o Pai, não é a Fê. É Jesus, é a vida dele em mim, é o Espírito Santo, porque ele faz isso comigo. E o que Jesus falou? Eu faço aquilo que o Pai faz, que eu vejo o Pai fazendo. Então, ele faz isso comigo, sabe? Quando eu não acredito em mim, ele acredita em mim. Então, é a gente praticar isso. É a gente viver as nossas experiências com Deus e amar como somos amados por Ele. Amém. 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 Quer falar mais alguma coisa pra gente finalizar? Eu só ia falar que quando nós recebemos essas oportunidades que ele nos dá, de nos posicionarmos a favor disso. Justamente o que a gente estava falando. É não achar que existe um limitador. Porque a partir do momento que foi disponibilizado ali, é Deus que está abrindo o caminho. Amém. Se posiciona, aceita, começa a viver ali com ele esse relacionamento, a escutar a voz dele, a discernir o que ele quer. Sim. Porque ele tem pensamentos de paz. E um bom futuro pra gente, né? Exato. Isso é a coisa mais linda. Eu acho que a nossa geração, ela é tão roubada, né? Não só na identidade, mas também nessa questão mental mesmo. A gente é bombardeado por pensamentos do mal mesmo, né? Pensamentos terríveis, pensamentos que nos depreciam, pensamentos que causam dor na gente, que causam sofrimento na gente. Então, eu acredito que a gente deve não só se posicionar e entender que a nossa identidade é de ser livre e dominar acima das trevas, mas também somos livres para cooperar com a vida dos nossos irmãos. Exatamente. Amém, amém. Amém. Família, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like aqui de vocês. Compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa que o Senhor vai colocar no coração de vocês agora. E que mais? Clica no sino, assina o canal. Que mais? Tem alguma mensagem mais? Muito obrigada pela sua presença. Minha irmã, obrigada, você é muito preciosa pra mim. Muito, muito, amém, muito, muito. Te amo muito. E obrigada. Foi maravilhoso passar esse tempo com você. Foi ótimo estar aqui com vocês hoje. Tchau. Beijo, família. Até o próximo vídeo. Tchau.